Olá, como vocês estão? Eu vou falar de algo que muitas pessoas têm pavor só de pensar: alienígenas. Alguns estudos sugerem que existem bilhões de planetas iguais à Terra, espalhados por toda a nossa galáxia. E, de fato, a gente seria muito egoísta em pensar que, com um universo desse tamanho, apenas o nosso planeta existe vida. Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter vocês aqui no nosso canal. E se realmente existisse vida extraterrestre? Seria algo parecido com o que vemos nos filmes? Com aquelas criaturas verdes, com uma aparência assustadora e que perseguem os humanos? Alguns cientistas já fizeram algumas especulações. Mas antes de mais nada, vocês precisam entender os dois motivos que confirmam que há chances de existir vida fora da Terra. Primeiro, os elementos químicos importantes para a vida, como o nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, são comuns em todo o universo. E segundo, a gente sabe que a vida esteve presente na Terra desde o começo de sua história e que nos sugere que, desde que haja condições, a vida nasceu fácil e rapidamente. A melhor maneira de descobrir se existe vida extraterrestre é procurando. E alguns cientistas e empresários já estão pensando em como chegar até os planetas mais distantes. Enquanto isso, a NASA tenta descobrir quais são os planetas que orbitam outras estrelas, para tentar identificar os que podem abrigar vida. Enquanto ninguém encontra vida fora da Terra, a gente vai trabalhando com as especulações dos cientistas. Por exemplo, vamos supor que um dia a gente encontre um planeta muito parecido com o nosso, quase idêntico. Será que poderia haver vida parecida com os humanos? No ano de 2013, pesquisadores da missão Kepler disseram que no universo há chances de ter até 40 bilhões de planetas do mesmo tamanho da Terra e 11 bilhões de estrelas em órbita semelhantes ao Sol. O sistema estelar mais próximo de nós, o Alpha Centauri, tem pelo menos um planeta que está potencialmente na zona habitável, ou seja, onde pode haver vida. Como é viver em um planeta como esse? A teoria da evolução convergente pode explicar melhor para vocês. Essa teoria diz que os animais que vivem em ambientes semelhantes desenvolvem soluções semelhantes para os obstáculos da vida. Basicamente, a vida alienígena em um planeta parecido com o nosso pode realmente ser parecida com os humanos. Por exemplo, as asas de um pterossauro, morcegos e pássaros têm muitas semelhanças na estrutura e a mesma função, embora sejam completamente diferentes. O mesmo poderia acontecer com criaturas que vivem em planetas parecidos com a Terra, só que eles poderiam ter desenvolvido asas em vez de pernas, ou poderiam respirar pelos pés, ou até mesmo comer pelas mãos. Enfim, eles poderiam ter uma vida muito parecida com a nossa, mas em circunstâncias completamente diferentes. Já em planetas de baixa gravidade, os alienígenas seriam um pouco diferentes. Marte é um dos planetas ideais para abrigar vida. Sendo um ambiente hostil, sem oxigênio ou atmosfera, é praticamente impossível que um ser humano sobreviva lá sem as devidas adaptações. Porém, há um micro-organismo produtor de metano que vive nas entranhas das vacas, que poderia viver em Marte, já que foram descobertos altos níveis de metano no planeta vermelho. Caso houvesse vida em planetas como Marte, algo que ia influenciar na evolução da vida seria a baixa gravidade. Isso quer dizer que existiriam seres vivos maiores, talvez gigantes. Por causa da baixa gravidade, os alienígenas teriam menor massa muscular e força óssea, o que indica que as espécies teriam pernas longas e finas. Com essas características, é provável que eles precisariam de menos energia, menos calor, menos sangue. O fato
é que a altura dos seres é influenciada pela gravidade. Sendo assim, em um planeta com metade da gravidade da Terra, as criaturas poderiam ter o dobro do tamanho dos humanos. Vocês devem saber que nem todos os planetas são privilegiados em ter uma estrela igual à nossa. O Sol tem um impacto direto na vida e, principalmente, na visão dos terráqueos. Graças à luz solar, temos dias iluminados que nos permitem ter uma visão clara das coisas. Mas e nos planetas, onde não existe um Sol do tamanho do nosso? No caso do TRAPPIST-1D, um exoplaneta que orbita uma pequena estrela vermelha, os alienígenas provavelmente teriam olhos maiores para aumentar as chances de ver a luz. Além disso, provavelmente, eles teriam evoluído para ter a pele vermelha, o que os ajudaria a identificar um ao outro com mais facilidade. Outro fator que iria influenciar a vida era a exposição à radiação. Por causa da estrela vermelha, os organismos iriam precisar de níveis de proteção contra radiação muito mais fortes. Portanto, podemos considerar que eles teriam alguma concha ou pele mais resistente para proteger os órgãos vitais. Considerando essas características, os seres teriam grandes olhos, pele vermelha e uma proteção contra a radiação. Nos planetas mais quentes, os seres também seriam assustadores. Aqui na Terra, a temperatura média é de 15 graus Celsius. Curiosamente, isso significa que a vida baseada em carbono pode evoluir em outros planetas muito mais quentes que o nosso. Só que nesses planetas, as formas de vida precisariam desenvolver algumas características para conviver com o calor. Talvez uma pele reflexiva, um exoesqueleto que absorvesse pouco calor, ou até mesmo um sistema circulatório secundário. De fato, a vida precisa de calor para prosperar. Mas e nos planetas extremamente frios? Como seria a vida por lá? Um dos melhores lugares para usar neste exemplo seria a Europa, uma das luas de Júpiter. Sendo um pouco menor que a lua da Terra, a lua de Júpiter está completamente coberta por uma crosta de gelo. E o oxigênio é o principal ingrediente de sua atmosfera. Na região do Equador da lua Europa, as temperaturas raramente sobem acima de 126 graus Celsius negativos. É isso mesmo? O interessante é que foram detectadas plumas de vapor d'água vindas de sua superfície. Isso sugere que a cobertura gelada da Lua está completamente se movendo e se recongelando, e que há um líquido embaixo. E será que poderia existir vida embaixo de tanto gelo? Podemos usar como exemplo o nosso próprio planeta. Mesmo nos lugares mais inóspitos da Terra, é possível encontrar vida. As fontes hidrotermais sustentam uma rica diversidade microbiana. E a vida na Europa pode ser bem parecida com isso. Portanto, caso um dia descubram vida por lá, é bem provável que seja microbiana e não criaturas de aparência bizarra, como a maioria das pessoas imagina. Muitos exoplanetas que foram descobertos, localizados na zona habitável de uma estrela, em teoria, têm um grande potencial para abrigar vida. Além disso, acredita-se que muitos desses exoplanetas podem estar completamente cobertos por água. Inicialmente, pensava-se que os ambientes dos planetas aquáticos seriam bastante hostis para sustentar a vida, principalmente porque alguns dos processos envolvendo gases que ocorrem na Terra seriam impossíveis acontecer em planetas subaquáticos. Apesar de ser desconhecido como seria a vida em planetas assim, a teoria da convergência evolutiva sugere que a vida oceânica nesses ambientes seria parecida com a vida oceânica na Terra, com grandes nadadeiras para permitir o movimento na água.
métodos para caçar as presas e o bioluminescência para ajudar a levar luz às profundezas do oceano. Essas foram algumas das hipóteses do que seria a vida em outros planetas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau!